Você já se perguntou como um único país conseguiu incendiar o mundo com ideias, derrubar tronos seculares e, ao mesmo tempo, ensinar a humanidade a vestir-se com elegância, a pensar com razão e a transformar o simples ato de comer em arte? Esta é a história da França, uma nação que não apenas viveu a Revolução, mas fez dela uma forma de existir. Um povo que trocou coroas por cabeças erguidas, que usou a guilhotina como símbolo de igualdade e que de suas ruínas ergueu impérios, perfumes e ideais que ainda moldam o nosso tempo. Esta não é apenas uma narrativa sobre batalhas, reis e generais. É uma jornada pelo coração de uma cultura que ousou desafiar os deuses e reinventar a civilização. No final do século XVIII, a França era o espelho das contradições humanas. Riqueza e miséria caminhavam lado a lado nas ruas de Paris, dentro dos salões de Versalhes. A nobreza banhava-se em ouro, enquanto o povo enfrentava a fome, o frio e os impostos impiedosos. Era um mundo de excessos, onde o luxo se tornava cegueira e a beleza escondia o apodrecimento de um sistema prestes a desmoronar. A monarquia absolutista de Luís XVI simbolizava um poder que parecia eterno, mas já estava condenado pela própria inércia. O povo começava a acordar, e quando um povo desperta, nem o mais poderoso dos reis é capaz de calá-lo. A França daquele tempo era uma panela de pressão prestes a explodir. A fome corroía o interior das casas, o desemprego crescia e a desigualdade era uma ferida aberta. Os ecos da independência americana, vencida poucos anos antes com apoio francês, sopravam uma nova ideia pelo continente: liberdade. E se um povo podia desafiar um rei além do Atlântico, por que não aqui? Foi nesse clima de tensão e esperança que nasceram os ventos da Revolução. Mas para entender essa transformação monumental, precisamos compreender primeiro o que fazia da França um palco tão fértil para a mudança e, ao mesmo tempo, tão vulnerável ao caos. A aristocracia vivia como se o tempo tivesse parado. Versalhes era uma bolha dourada cercada de miséria. Festas, banquetes e bailes faziam parecer que nada poderia mudar. O rei Luís XVI, de temperamento indeciso, tentava manter um equilíbrio impossível entre o privilégio dos nobres e a agonia do povo. Sua esposa, Maria Antonieta, tornava-se o símbolo do desprezo da corte pelos problemas do país, não necessariamente por suas ações, mas pela imagem que representava: luxo, futilidade e distância. Enquanto isso, filósofos iluministas como Voltaire, Rousseau e Montesquieu escreviam palavras que incendiavam corações. Ideias que até então pertenciam a um pequeno círculo de intelectuais começaram a ecoar nas tavernas, nas praças e nos jornais. O iluminismo não era apenas uma corrente de pensamento, era um chamado à rebeldia. Uma faísca no barril de pólvora social. E essa faísca logo se tornaria incêndio. O povo francês começava a perceber algo perigoso: que o poder não é um dom divino, mas uma construção humana. Que reis são homens, e homens podem cair. Que ninguém nasce superior, e que o sangue azul não é mais puro do que o vermelho. Essas ideias, simples e explosivas, foram o estopim de um movimento que não poderia mais ser contido. A Revolução Francesa não começou em um único dia, mas em milhares de pequenas indignações, sussurradas nas esquinas, nas cozinhas e nas fábricas. E havia algo único naquele momento: o sentimento coletivo de que a história podia ser reescrita. Até então, a maioria das pessoas acreditava que nascer pobre era destino, que questionar o rei era pecado e que mudar o mundo era impossível. Mas o século XVIII trouxe uma nova fé: a fé na razão humana. A revolução não seria apenas política, seria filosófica, espiritual e cultural. A França seria o laboratório da modernidade, e o mundo inteiro seria seu observador. No entanto, toda revolução nasce do desespero antes de florescer na esperança. O povo francês vivia um colapso econômico, mas colheitas, dívidas acumuladas e uma aristocracia incapaz de abdicar de seus privilégios tornaram o país um campo minado. A fome se espalhava. Pães eram disputados como tesouros. E nas ruas de Paris as vozes começaram a crescer: não queremos mais mendigar, queremos ser ouvidos. Era o início de uma tempestade. Mas talvez o que tornou a Revolução Francesa diferente de todas as outras fosse a mistura entre tragédia e idealismo. O que começou como um clamor por pão logo se transformou em um grito por justiça universal. O povo não queria apenas sobreviver, queria ser livre. Queriam não mais ajoelhar diante do poder, mas olhar nos olhos de seus governantes e dizer: nós somos a França. Essa mudança de mentalidade foi mais profunda do que qualquer espada poderia alcançar. Era o início de uma guerra não apenas contra reis, mas contra o próprio conceito de submissão. E no centro dessa história estavam não apenas os homens que empunharam armas,
mas também as mulheres que empunharam coragem. As mulheres francesas, invisibilizadas pela sociedade, foram as primeiras a marchar. Marcharam sobre Versalhes exigindo pão, mas o que pediam era mais do que alimento, era dignidade. Quando a Revolução explodiu, elas estavam lá, nas ruas, nas assembleias, nos jornais. Algumas, como Olympe de Gaudes, escreveram com o mesmo fervor que os soldados lutavam. Outras, anônimas, alimentaram as revoltas, cuidaram dos feridos e mantiveram a chama da mudança acesa enquanto o mundo desabava ao redor. A França se transformava, e com ela nascia uma nova era. As palavras liberdade, igualdade e fraternidade ecoavam como orações de um novo credo. A religião do futuro seria a razão, e o altar seria o povo. Cada praça se tornava um palco, cada cidadão um profeta da mudança. A guilhotina, símbolo de terror, também se tornava símbolo de justiça. Em cada queda de lâmina, o povo via a queda de séculos de opressão. O sangue que tingia o chão de Paris era ao mesmo tempo vingança e renascimento. Mas a França é por natureza contraditória. Enquanto o povo derrubava palácios, também construía arte. Enquanto gritava por liberdade, criava hinos e pinturas que transformavam dor em beleza. A Revolução não destruiu o espírito francês, o refinou. O sofrimento moldou uma identidade coletiva, audaciosa, sofisticada e orgulhosa. Uma França que, mesmo banhada em sangue, nunca perdeu o gosto pela estética, pela filosofia, pela arte de viver. E é aqui que o paradoxo se revela. A mesma nação que guilhotinou seus reis se tornaria o berço da alta costura, da gastronomia refinada e do romantismo literário. Da mesma fornalha que derreteu a monarquia, nasceu o brilho eterno de Paris. A Revolução, que começou como caos, terminaria como cultura. E seu maior legado não seria apenas político, mas simbólico, a ideia de que a beleza pode brotar da ruína. A França mudou o mundo porque teve coragem de se destruir para se recriar. Derrubou seus próprios mitos para construir novos. Transformou o poder em arte e a dor em inspiração. A Revolução Francesa não foi apenas um evento, foi um despertar da humanidade. Foi o momento em que o povo, pela primeira vez, olhou para si mesmo e disse: nós somos os autores da nossa história. E desse grito nasceu uma nação que jamais aceitaria a submissão. Uma nação que ergueria impérios sob o nome de Napoleão, que encantaria o mundo com sua cultura, que lideraria movimentos artísticos, políticos e intelectuais por séculos. A França que saiu da Revolução não era mais um reino, era uma ideia. E ideias, uma vez libertas, não podem mais ser aprisionadas. Ao longo das próximas horas você vai testemunhar essa transformação em todas as suas formas, da queda de Versalhes ao brilho das coroas imperiais, do sangue nas ruas à elegância das passarelas, da guilhotina à gastronomia, da voz de Napoleão à caneta dos filósofos. Esta é a história de como a França destruiu o velho mundo e construiu o moderno. Mas antes de chegarmos às batalhas, aos impérios e às glórias, é preciso voltar um pouco. Voltar às origens. Porque toda a revolução nasce de uma história longa, de feridas antigas e de sonhos esquecidos. E na França do século XVIII, esses sonhos já estavam prontos para acordar. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas a história de um país, é a história do nascimento do mundo moderno. Um mundo que aprendeu com a França que a liberdade tem um preço, mas é o único preço que vale a pena pagar. Antes que a revolução tomasse forma, antes que a guilhotina se tornasse o símbolo do novo mundo, a França vivia aprisionada dentro de sua própria grandiosidade. Era o final do século XVIII, e o país parecia uma pintura dourada com as bordas apodrecidas. O esplendor da monarquia escondia um abismo social que crescia silenciosamente, alimentado por fome, impostos e desesperança. Luís XVI governava um império que brilhava por fora, mas desmoronava por dentro. E enquanto a corte dançava nos salões de Versalhes, o povo rastejava pelas ruas em busca de pão. Essa era a França antes da tempestade. Uma nação dividida entre o luxo e o sofrimento, o ouro e o sangue, a nobreza e a miséria. O antigo regime francês se sustentava sobre uma pirâmide desigual. No topo, o clero e a nobreza viviam intocáveis, amparados por privilégios concedidos por séculos de tradição. No meio e na base, o terceiro estado, comerciantes, camponeses, trabalhadores, sustentava o país inteiro com seus impostos e seu suor. Era uma estrutura que fingia ser divina, mas na verdade era humana, e como tudo que é humano, estava fadada a ruir. A igreja aliada da monarquia legitimava a desigualdade com a promessa de um paraíso após a morte, enquanto o povo aprendia a rezar de barriga vazia. Mas as orações já não bastavam. A fé começava a dar lugar à dúvida, e a dúvida é o primeiro passo da revolução. Luís XVI, embora bem intencionado em alguns momentos, não compreendia a gravidade da crise. Seu reinado herdara dívidas imensas, fruto de guerras e extravagâncias. A ajuda financeira que a França prestara à independência americana, ironicamente,
plantou as sementes de sua própria ruína. O rei tentava reformar o sistema, mas era prisioneiro da aristocracia, que se recusava a abrir mão de seus privilégios. A cada tentativa de ajuste, o povo pagava mais caro, enquanto os nobres festejavam. A paciência, que já era pouca, começou a se transformar em ódio. Nas ruas, o povo sussurrava histórias de injustiça. Diziam que Maria Antonieta, ao saber da fome nas vilas, teria dito que comam brioches. Talvez nunca tenha dito tal frase, mas o mito era mais poderoso que a verdade. Ela se tornara o rosto da insensibilidade aristocrática a uma rainha estrangeira, cercada de joias e vestidos, enquanto o país desabava. A imagem era perfeita para o imaginário popular. Uma mulher bela, fria e distante, símbolo de tudo o que o povo queria derrubar. E assim, o rancor ganhou rosto, nome e direção. Mas a força que realmente alimentou o fogo da mudança não veio das ruas, e sim das ideias. O iluminismo, movimento filosófico que se espalhava pela Europa, encontrou na França o seu solo mais fértil. Filósofos como Voltaire, Diderot, Rousseau e Montesquieu começaram a questionar abertamente o poder divino dos reis, a desigualdade entre as classes e o papel da razão humana na construção de um mundo mais justo. Suas palavras, impressas em livros e panfletos, cruzavam fronteiras, alcançavam tavernas e academias e despertavam mentes adormecidas. Rousseau falava da vontade geral, da soberania do povo. Montesquieu ensinava sobre a separação dos poderes. Voltaire denunciava o fanatismo e a tirania. E Diderot, com sua enciclopédia monumental, proclamava que o conhecimento era a arma mais poderosa contra a ignorância. Essas ideias se infiltraram em todas as camadas da sociedade. Jovens intelectuais, burgueses e até alguns nobres começaram a enxergar que o mundo precisava mudar. As antigas verdades já não sustentavam o peso das novas perguntas. E o que antes era murmúrio de pensadores se tornou grito de multidão. A França estava à beira de uma transformação profunda, não apenas política, mas espiritual. O homem começava a acreditar em si mesmo mais do que nos deuses, e isso por si só já era uma revolução. Enquanto isso, o contraste social atingia níveis insuportáveis. Em Versalhes, banquetes intermináveis. Em Paris, crianças morrendo de fome. A aristocracia gastava fortunas em perfumes e vestidos, enquanto o povo queimava móveis para se aquecer no inverno. O terceiro estado, que representava 98% da população, carregava o peso de toda a nação. Trabalhavam, produziam, pagavam e recebiam em troca desprezo e silêncio. Era o corpo de um gigante acorrentado, prestes a se libertar. E quando o corpo se levanta, o trono treme. A crise financeira chegou a um ponto sem retorno. O rei convocou os Estados Gerais, uma assembleia que não se reunia havia mais de 170 anos. Era o último recurso para evitar o colapso. 3 grupos se sentaram à mesa: o clero, a nobreza e o terceiro estado. Mas o velho sistema ainda ditava as regras, cada grupo tinha um voto. E o povo, apesar de representar quase toda a nação, continuava minória. O resultado era previsível. Os ricos votavam por si, e os pobres continuavam sem voz. Até que um dia, algo inédito aconteceu. Liderados por figuras como Emmanuel Sieyès e Mirabeau, os representantes do terceiro estado decidiram romper com a velha ordem. Declararam-se a Assembleia Nacional, representantes legítimos do povo francês. Era um ato de desafio, uma insurreição simbólica. E sua força estava justamente no símbolo. Pela primeira vez, o poder não emanava do rei, mas da vontade coletiva. O destino da França mudava de mãos. Luís XVI, assustado, ordenou o fechamento do salão onde a Assembleia se reunia. Mas o povo não recuou. Eles se encontraram em outro lugar, um simples ginásio coberto, e ali fizeram um juramento do jogo da pela. Não se separariam até dar à França uma nova Constituição. Aquele juramento foi o primeiro passo concreto rumo à revolução. As ideias agora tinham corpo e voz. O povo começava a compreender a dimensão do que estava fazendo. Já não era apenas uma questão de impostos ou de fome, era uma questão de destino. Pela primeira vez em séculos, os franceses sentiam que podiam controlar seu próprio futuro. E isso era mais perigoso para o rei do que qualquer exército. Mas nenhuma revolução nasce sem caos. À medida que o poder antigo se desintegrava, o medo tomava conta. Nobres fugiam do país, levando consigo fortunas. O rei, pressionado, tentava negociar, mas suas indecisões apenas pioravam a situação. A França estava sem direção. O povo armado, as ruas em ebulição, os jornais inflamados, tudo indicava que algo grandioso estava prestes a acontecer. E quando o povo acredita que nada mais tem a perder, o mundo inteiro deve se preparar. E havia algo mais profundo que a fome e a filosofia: o orgulho. A França sempre se viu como o coração da civilização europeia, o berço da arte, da ciência e da cultura. Ver-se humilhada pela corrupção interna e pela miséria
era insuportável. A revolta não era apenas contra o rei, era contra a própria vergonha, era o desejo de reconquistar a dignidade de um povo que se sentia traído. Essa mistura de humilhação e esperança foi o combustível perfeito para a explosão que viria. A chama estava acesa. Bastava uma faísca. E ela veio em julho de 1789, quando o povo tomou a Bastilha. Mas isso é outra parte da história. O que importa compreender aqui é que antes de qualquer batalha, antes de qualquer guilhotina, a verdadeira revolução começou na mente das pessoas. Foi o momento em que o camponês entendeu que podia questionar o rei, em que o burguês percebeu que seu trabalho valia mais do que o título de um nobre e em que o filósofo entendeu que a palavra podia ser mais afiada que a espada. A França estava prestes a se reinventar. O fogo da mudança ardia em cada esquina, em cada olhar faminto, em cada panfleto distribuído às escondidas. Não havia mais retorno. As velhas estruturas tremiam. O poder divino dos reis estava sendo substituído por algo ainda mais perigoso: a fé no ser humano. E uma vez que o homem descobre que pode ser livre, nenhuma força na terra consegue fazê-lo esquecer. O mundo inteiro observava, mas ninguém compreendia realmente o que estava para acontecer. O que nascia na França não era apenas uma revolta. Era o primeiro passo para a modernidade. Era o nascimento de uma ideia que mudaria o destino da humanidade. A de que o poder pertence ao povo, e não a um trono. O antigo regime estava morrendo, e das suas cinzas nasceria algo completamente novo. A história jamais voltaria a ser a mesma. Era o amanhecer de 14 de julho de 1789. Paris acordava sob uma tensão que parecia palpável. O povo, cansado de promessas vazias e da lentidão da corte, decidiu agir. O rumor de que o rei preparava uma ofensiva contra o povo espalhou-se como fogo. Tropas se reuniam às portas da cidade. As multidões, desesperadas e inflamadas pelas palavras dos jornais revolucionários, tomaram as ruas, buscavam armas, pólvora e justiça. E foi assim que a multidão, guiada por uma fúria acumulada ao longo de séculos, marchou rumo à Bastilha, uma antiga prisão que simbolizava o poder absoluto da monarquia. O que aconteceu naquele dia foi mais do que um levante. Foi o nascimento de uma nova era. A Bastilha caiu, não apenas como construção, mas como conceito. Quando seus portões foram derrubados, o mundo entendeu que o medo havia mudado de lado. O rei, em Versalhes, recebeu a notícia perplexo. Luís XVI perguntou a um de seus conselheiros: "Isto é uma revolta?" E ouviu a resposta que ecoaria pelos séculos: "Não, majestade, isto é uma revolução." A partir desse momento, nada seria como antes. O povo francês não pedia mais concessões, exigia poder. A antiga hierarquia social começou a ruir, e uma nova força se ergueu: a da vontade popular. As ruas tornaram-se o verdadeiro centro do poder. A revolta se espalhou pelas províncias. Castelos foram invadidos, títulos nobiliárquicos queimados em praças públicas. O fogo simbólico da Bastilha incendiava todo o país. Mas a revolução, como toda chama, consumia tudo o que tocava. O início era eufórico, esperançoso, quase poético. O povo sentia que a liberdade havia finalmente chegado. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, redigida pouco tempo depois, proclamava que todos os homens nasciam livres e iguais perante a lei. Era um texto monumental, o primeiro grito universal de igualdade moderna. Porém, enquanto as palavras brilhavam no papel, a realidade ainda sangrava nas ruas. A fome continuava, o caos aumentava, e as vozes que antes pediam justiça agora clamavam por vingança. Maria Antonieta e Luís XVI tornaram-se prisioneiros dentro de seu próprio palácio. A monarquia, outrora símbolo da glória francesa, agora era um espectro de um passado condenado. As multidões marchavam sobre Versalhes, lideradas por mulheres famintas e destemidas, que exigiam pão e dignidade. Foi uma cena inédita na história. Aquelas mulheres com roupas simples e olhos decididos invadiram o coração da monarquia e arrancaram o rei de seu trono simbólico. A revolução deixava claro que o poder havia mudado de mãos e não havia retorno. Mas a revolução não era um corpo único. Ela era feita de muitas vozes, muitas ambições e muitos medos. Dentro das assembleias surgiam divisões entre moderados e radicais. Uns queriam uma monarquia constitucional, outros queriam o fim completo da realeza. Entre discursos inflamados e aplausos fervorosos, nascia o verdadeiro palco político da modernidade. O espaço onde ideias, ideais e interesses se chocavam como exércitos invisíveis. A guilhotina, que em breve se tornaria o símbolo do período, ainda não havia dominado as praças, mas já habitava o imaginário. Enquanto a política se transformava, o povo armava-se. As ruas tornaram-se campos de batalha ideológica. Cada panfleto, cada jornal, cada discurso
Era uma faísca a mais. Líderes como Danton, Robespierre e Marat emergiam como vozes poderosas da multidão. Eram homens diferentes, mas unidos pelo mesmo ideal: a queda definitiva do antigo regime. Robespierre, o incorruptível, via na revolução uma missão quase sagrada. Para ele não havia liberdade sem virtude, nem virtude sem justiça, e justiça, naqueles tempos, significava punição. O rei tentou resistir. Fingiu cooperação, assinou decretos, fez promessas, mas em segredo planejava a fuga. Em 1791, ele e a rainha tentaram escapar disfarçados, buscando refúgio fora da França. Foram capturados em Varennes e levados de volta a Paris sob escolta enquanto o povo gritava traidor. A confiança estava quebrada. A monarquia, ainda em pé, já não tinha legitimidade. A fuga fracassada do rei foi o ponto de virada definitivo. O povo não perdoaria mais, enquanto o governo tentava se reorganizar. Potências estrangeiras, temendo que a revolução se espalhasse, declararam guerra à França. O país, já mergulhado no caos interno, agora enfrentava ameaças externas. E foi nesse cenário que a revolução revelou sua face mais feroz. O patriotismo incendiou as ruas. Jovens se alistavam voluntariamente, cantando La Marseillaise, o novo hino de uma nação em guerra. As palavras ou armes, citoyens, ecoavam como trovões sobre a Europa. Era o nascimento da França moderna. Uma França que lutava não por um rei, mas por uma ideia. Porém, quanto mais a revolução avançava, mais ela se tornava devoradora. A euforia deu lugar ao medo. A guilhotina, que começara como instrumento de justiça, tornou-se símbolo de terror. O sangue dos inimigos da revolução corria diariamente nas praças. Nomes que ontem eram heróis, hoje eram condenados. O próprio Robespierre, que pregava virtude, logo se veria cercado pela paranoia que ele mesmo ajudou a criar. O terror, como ficou conhecido o período, era o preço do ideal levado ao extremo. E mesmo nesse caos, algo nascia silenciosamente. A semente da liderança que em breve tomaria conta de toda a França. No meio do fogo e da lama, um jovem oficial corso começou a se destacar. Seu nome: Napoleão Bonaparte. Ambicioso, frio, estrategista nato, ele observava atentamente o desmoronar da velha França. Enquanto os políticos se perdiam em discursos e o povo se dividia entre medo e esperança, Napoleão via uma oportunidade. A revolução havia aberto espaço para que o mérito superasse o sangue nobre, e ele seria o exemplo vivo disso. O soldado sem título, o homem sem linhagem real, estava prestes a transformar-se no imperador mais temido da Europa. Mas antes que Napoleão emergisse como o novo sol da França, a revolução ainda queimava intensamente. O rei foi julgado, condenado e executado. O corte seco da lâmina dividiu mais do que uma cabeça dividiu eras. O som da guilhotina em 1793 marcou o fim simbólico de 1000 anos de monarquia. A França tornava-se oficialmente uma república nascida da dor, forjada no sangue e alimentada por sonhos impossíveis. E mesmo nas horas mais sombrias, a revolução continuava a inspirar. As ideias que nasceram nas ruas de Paris atravessaram fronteiras, incendiaram tronos e inspiraram povos. O conceito de liberdade, antes um privilégio de poucos, agora se tornava um direito universal. Mesmo quando o terror consumia a própria revolução, sua essência já havia se espalhado como vento. A França, ferida e exausta, havia mudado o curso da história. E é nesse turbilhão de caos e glória que surge a nova figura que transformará o destino francês. Um homem que levará os ideais da revolução além das fronteiras, mas também os distorcerá com seu próprio poder. Um herói e um tirano, um símbolo e um imperador. Napoleão Bonaparte não seria apenas o filho da revolução. Seria sua consequência mais ambígua e fascinante. E com sua ascensão, a França não apenas se levantaria das cinzas, mas tentaria dominar o mundo. No silêncio após o terror, a França estava cansada. As ruas ainda cheiravam a pólvora e a medo, mas também a esperança. O povo queria paz, queria ordem, queria um líder. Foi então que Napoleão Bonaparte emergiu das sombras da revolução como um cometa impossível de ignorar. Jovem, disciplinado e frio como aço, ele não falava de liberdade ou virtude, falava de vitória. Em uma França faminta por estabilidade, ele ofereceu exatamente o que o povo desejava: glória. Quando comandou as tropas na Itália, mostrou ao mundo o gênio tático que carregava. Cada batalha era uma coreografia de poder. A Europa assistia, atônita, ao surgimento de um novo tipo de monarca, um que não herdava o trono, mas o conquistava pelo próprio mérito. Napoleão não era um rei por sangue, era um imperador por vontade. Seu império começou como uma promessa de equilíbrio, mas rapidamente tornou-se uma máquina de conquista. A França, que havia derrubado a monarquia em nome da liberdade, agora seguia um homem que se autoproclamava imperador. Era uma ironia colossal, e ainda assim o povo o amava. Para eles, Napoleão representava a própria revolução em forma humana.
o plebeu que desafiou os nobres, o soldado que fez reis se curvarem. Ele restaurou a ordem, reorganizou as leis, criou o Código Napoleônico, uma das maiores heranças jurídicas da humanidade. Sob sua liderança, a França tornou-se o coração pulsante da Europa. Mas quanto mais poder acumulava, mais o homem se tornava mito, e o mito começava a devorar o homem. Napoleão acreditava que o destino era uma ferramenta que ele próprio podia moldar. MC movia-se não apenas como governante, mas como arquiteto do futuro. Sua mente calculava cada movimento como se fosse uma partida de xadrez continental. Casou-se com Josefina buscando prestígio, mas o amor verdadeiro sempre pareceu escapar-lhe como fumaça. O império que ele construiu base-se em disciplina, medo e admiração, uma mistura irresistível que unia o povo e os generais sob sua vontade inquebrantável. Mas no fundo, Napoleão era escravo da própria ambição, e o destino que ele julgava comandar começava lentamente a se rebelar contra ele. A expansão napoleônica foi rápida, implacável e brilhante. De 1804 a 1812, a Europa cavou-se diante de seu exército. Itália, Áustria, Prússia, Espanha 1 a 1. Os reinos caíam sob o peso das águias francesas. Cada vitória era celebrada como divina. Paris tornou-se o centro do mundo. Mas como toda chama que arde demais, o império começou a consumir o combustível que o alimentava. O próprio povo francês, o preço da glória era o sangue de milhares. As mães choravam filhos que nunca voltavam. E os soldados começavam a sentir o peso de lutar por um homem que parecia cada vez mais distante do povo que dizia representar. E então, Napoleão cometeu o erro que mudaria o curso de sua história e da Europa. Em 1812, movido pela certeza de que nada poderia detê-lo, invadiu a Rússia. Levou consigo mais de 600 mil homens. Era o maior exército já reunido na história. Mas as planícies geladas da Rússia não se curvaram à sua vontade. O frio, a fome e a estratégia russa do terra arrasada destruíram sua força sem que grandes batalhas precisassem ser travadas. Dos 600 mil soldados que partiram, apenas uma fração voltou viva. Aquela campanha não foi apenas uma derrota militar, foi um golpe psicológico devastador. Pela primeira vez, Napoleão sentiu o peso do impossível. Após a tragédia russa, a Europa inteira se levantou contra ele. As alianças se formaram, os impérios que antes tremiam agora avançavam com fúria. A França, exausta e cercada, começou a se fragmentar. Napoleão, o conquistador invencível, tornou-se o homem sitiado. Em 1814, foi forçado a abdicar e exilado na ilha de Elba. Parecia o fim. Mas Napoleão não conhecia a palavra fim. Apenas um ano depois, escapou, retornou à França e, em uma das cenas mais extraordinárias da história, reconquistou o poder sem disparar uma única bala. Marchou rumo a Paris, enfrentando os exércitos enviados para detê-lo. Quando se encontrou diante das tropas, abriu o casaco e gritou: "Soldados, aqui estou eu! Matem seu imperador se quiserem!" Ninguém atirou. Eles se ajoelharam. A França por um instante foi novamente sua. Esse breve retorno, conhecido como os 100 dias, foi o último ato de um homem que acreditava poder desafiar o destino até o fim. Mas a Europa não o perdoaria duas vezes. Em 1815, em Waterloo, Napoleão enfrentou a coalizão liderada pelo Duque de Wellington e foi derrotado definitivamente. Aquele campo lamacento na Bélgica marcou o crepúsculo de uma era. O imperador que dominou o continente agora estava reduzido a um prisioneiro, exilado em Santa Helena, uma ilha isolada, cercada por águas impiedosas. O homem que fizera reis tremerem morreria ali, longe de tudo o que conquistou. Mas mesmo derrotado, Napoleão não desapareceu. A lenda cresceu ainda mais na derrota do que na glória. Sua figura tornou-se símbolo de ambição humana levada ao limite. Para uns, era o herói que tentou libertar a Europa das velhas coroas. Para outros, o tirano que sacrificou milhões por ego. Em Santa Helena escrevia memórias, revivia batalhas, justificava erros. Até o fim, acreditava que a história o compreenderia. E de certo modo ele estava certo. O mundo jamais o esqueceu. Napoleão foi o espelho onde a humanidade viu refletido seu próprio desejo de poder absoluto. Um homem que partiu da pobreza e alcançou o topo do mundo apenas pela força de sua mente e de sua vontade. Sua história é o testemunho de que o mesmo fogo que ilumina pode queimar, e o mesmo sonho que liberta pode aprisionar. Ele levou a revolução ao extremo, transformou ideias em império, liberdade em ordem e igualdade em glória. No fim, restou apenas o paradoxo. O filho da revolução que se tornou seu opressor, o libertador que virou senhor. Quando morreu, em 1821, o vento do Atlântico foi sua última testemunha. O corpo de Napoleão repousava longe da França, mas seu nome jamais descansaria. Décadas depois, seus restos foram trazidos de volta a Paris,
em um cortejo monumental. Multidões o aclamaram novamente, como se o imperador tivesse vencido até a própria morte. A França, que tantas vezes o amaldiçoara, agora o venerava, porque no fundo Napoleão representava algo que todos os povos compreendem: o poder de um homem que ousou sonhar mais alto que qualquer outro, e assim, o império terminou onde começou, dentro do coração humano. A revolução havia prometido liberdade, mas Napoleão mostrou que até a liberdade pode se curvar diante da vontade de um homem. Seu império caiu, mas sua sombra ainda paira sobre o mundo moderno. Porque enquanto existirem homens que desejam controlar o próprio destino, o nome Napoleão jamais deixará de ecoar como um aviso e uma promessa. Após a queda definitiva de Napoleão em Waterloo, o mundo assistiu a um dos momentos mais melancólicos da história francesa. O império que havia se erguido sobre sangue, ambição e genialidade agora se desmanchava como areia entre os dedos. A França, outrora o centro do mundo, via-se cercada, humilhada e exausta. O eco dos canhões que outrora anunciavam vitória, agora soava como um lamento distante. As praças que haviam celebrado a glória imperial tornaram-se silenciosas, povoadas apenas pela lembrança de um tempo em que o país acreditava ser invencível. E no meio desse cenário, um sentimento amargo tomava conta da alma francesa: a saudade de um sonho que se perdeu. Com a derrota, a Europa tratou de redesenhar o mapa que Napoleão havia incendiado. O Congresso de Viena, em 1815, restaurou antigas monarquias, tentando apagar os rastros da Revolução e do Império. A França foi forçada a pagar indenizações colossais e ver seus exércitos desmantelados. As ideias de liberdade e igualdade foram novamente colocadas sob correntes, como se o mundo quisesse voltar ao que era antes, mas era tarde demais. O espírito revolucionário não podia ser apagado, apenas adormecido. Nos cafés e salões, nas universidades e jornais, a chama da mudança ainda ardia em segredo. A França havia perdido seu imperador, mas ganhara algo muito mais perigoso: consciência. Os anos seguintes foram marcados por uma sucessão de tentativas frustradas de restaurar a ordem. Reis voltaram ao trono, mas já não possuíam o mesmo poder. O povo, que havia provado o gosto da revolta, não se contentava mais em ser espectador. A monarquia dos Bourbon retornou, mas governava sobre um campo minado. Cada decisão política era um lembrete de que a França nunca mais seria submissa. As ruas de Paris tornaram-se palco de novas conspirações, e o nome de Napoleão, mesmo banido, era sussurrado com reverência. Sua ausência tornava-se presença, e seu exílio mito. Enquanto isso, Napoleão em Santa Helena envelhecia cercado por memórias e arrependimentos. Isolado, escrevia suas memórias como quem travava uma última batalha, desta vez contra o esquecimento. Em longas caminhadas pela ilha árida, ele falava de glória e destino, como se o próprio oceano pudesse ouvi-lo. A França entenderá, dizia. E de fato, entendeu? Após sua morte em 1821, sua figura tornou-se um símbolo maior que o próprio homem. O imperador derrotado transformou-se em lenda. A França que o exilou começava a sentir falta de sua força, de sua ambição, de sua promessa de grandeza. Mas o declínio da França napoleônica não foi apenas militar ou político, foi psicológico. Um povo inteiro precisou reaprender a viver sem um líder que encarnava sua identidade. O vazio deixado por Napoleão era tão profundo que nenhuma monarquia, república ou império posterior conseguiu preencher completamente. Era como se a França tivesse vivido um sonho tão grandioso que qualquer realidade posterior parecia pálida. A glória havia se tornado um vício, e o país, órfão de seu próprio esplendor, buscava desesperadamente um novo sentido. Entretanto, o verdadeiro legado da queda de Napoleão foi mais profundo que suas derrotas. A Europa havia sido transformada. As ideias revolucionárias que ele espalhara, mesmo que sem intenção, continuariam a corroer o velho mundo. O absolutismo, a servidão e os privilégios da nobreza jamais voltariam a ser os mesmos. O império pode ter ruído, mas suas fundações ideológicas permaneceram de pé. A igualdade diante da lei, o Estado moderno, a centralização administrativa, tudo isso sobreviveu ao homem. Napoleão havia caído, mas seu sistema continuava vivo dentro de cada governo europeu. O século XIX seria marcado por essa herança ambígua: o medo e a admiração pelo espírito napoleônico. Governantes tentavam imitar sua disciplina e eficiência, mas temiam repetir sua queda. Intelectuais o estudavam como se fosse uma força da natureza, e o povo, especialmente o francês, continuava dividido entre orgulho e melancolia. Orgulho por ter gerado um dos maiores gênios da história, e melancolia por nunca mais alcançar tamanha grandeza. A França pós-napoleônica vivia sob um paradoxo. Havia vencido o mundo,
mas perdera a si mesma. Décadas depois, o retorno dos restos mortais de Napoleão a Paris em 1840 reacendeu a chama adormecida. Multidões lotaram as ruas, bandeiras tremolaram e lágrimas correram de rostos envelhecidos. Era como se o imperador tivesse finalmente voltado para casa. O corpo repousava, mas o mito despertava novamente. Aquele cortejo não era apenas uma homenagem, era um ritual de reconciliação. A França se despedia do homem, mas abraçava a lenda. No coração de Paris, no Domo dos Inválidos, o túmulo de Napoleão tornou-se um altar para a memória nacional. Mas a França, como toda nação que viveu extremos, não podia permanecer prisioneira do passado. A dor do declínio foi também o nascimento de uma nova identidade. O país que havia conhecido a tirania e a liberdade, o império e a queda, agora buscava outro tipo de poder, o poder da cultura. Com o tempo, a França trocou as espadas pelos pincéis, os canhões pelos livros e as coroas pela moda. A glória militar cedeu lugar à supremacia artística. Pintores como Delacroix e escritores como Victor Hugo ergueram a nova bandeira francesa da imaginação, da beleza e da liberdade de expressão. O declínio de Napoleão, portanto, não foi o fim da grandeza francesa, mas sua metamorfose. O poder deixou de estar nos exércitos e passou a habitar as ideias. A mesma energia que impulsionou a Revolução e o Império agora dava forma ao romantismo. A filosofia, a arte e a moda que definiriam a França moderna. O país aprendeu que a verdadeira glória não está em dominar o mundo, mas em inspirá-lo. A queda de Napoleão abriu caminho para um tipo de conquista muito mais duradoura, a conquista do imaginário humano. E é assim que termina a Era do Império e começa a Era da Influência. A França, renascida das cinzas de sua derrota, transformou a dor em criação e a perda em legado. Porque no fim, o declínio de Napoleão não foi apenas a queda de um homem, mas o início de uma nova forma de poder. O poder de mover o mundo sem precisar marchar sobre ele. A França deixava de ser o campo de batalha da Europa para se tornar o palco de suas ideias. E, de certa forma, era exatamente isso que Napoleão sempre desejou dominar, não apenas territórios, mas o espírito humano. O império havia caído, mas o mito jamais cairia. Cada pedra, cada rua, cada monumento francês ainda carrega um pouco daquela ambição desmedida e daquele sonho impossível de grandeza. Porque a França, como Napoleão, aprendeu uma lição eterna. Nenhum império é eterno, mas as ideias que o constroem podem atravessar os séculos. E assim, entre ruínas e renascimentos, o país que um dia quis governar o mundo descobriu algo maior, a arte de inspirá-lo para sempre. O Império Francês ruiu, Napoleão morreu, mas a França nunca deixou de influenciar o mundo. O que começou como uma revolução sangrenta transforma-se em um legado que molda até hoje a cultura, a política e o espírito humano. O que restou daquelas ruas tomadas por multidões não foram apenas memórias, mas ideias. E ideias não morrem. A Revolução Francesa plantou as sementes de algo que ultrapassou fronteiras. A noção de que o povo pode se erguer contra qualquer poder. Liberdade, igualdade e fraternidade deixaram de ser palavras para se tornarem pilares da civilização moderna. E por trás dessas palavras, ecoa ainda o som distante das vozes que gritaram nas praças de Paris, pedindo um novo mundo. Mas o impacto da França não parou nas ideologias. A queda de Napoleão marcou o fim de um tipo de império das armas e o nascimento de outro, mais sutil e duradouro, o Império Cultural. O século XIX transformou Paris no centro da arte, da moda e do pensamento. O país que havia sido moldado pela guerra tornou-se, agora, o berço da estética. Enquanto outros impérios construíam frotas e colônias, a França construía ideias. Pintores, escritores e filósofos franceses começaram a ditar o ritmo de um novo tipo de poder. O poder de influenciar corações e mentes. O domínio militar deu lugar à soberania cultural. A Revolução havia ensinado à França algo que nenhum exército poderia garantir: a força de uma narrativa. As batalhas deixaram de ser travadas nos campos e passaram a acontecer nas telas, nos livros e nas roupas. A elegância francesa tornou-se símbolo de status e sofisticação. Paris passou a ser vista como a capital do belo, o lugar onde o mundo ia não para conquistar, mas para aprender a viver com arte. E talvez, sem perceber, os franceses reinventaram o conceito de império, um império invisível, construído sobre beleza, filosofia e expressão. O legado político da Revolução Francesa atravessou continentes. O Código Civil criado por Napoleão tornou-se base para leis em dezenas de países. A ideia de um Estado laico, racional e burocraticamente eficiente Spa-Russell como modelo. As universidades e academias francesas formaram gerações inteiras de pensadores, que levaram os ideais da França para além do Atlântico. Da América Latina ao Oriente Médio, o espírito francês moldou constituições,
inspirou movimentos e até revoltas. A França não era mais um império de territórios, mas de ideias. Entretanto, o verdadeiro impacto da França não está apenas nos livros de história, mas no cotidiano das pessoas. A culinária francesa, nascida da fusão entre tradição camponesa e refinamento aristocrático, tornou-se uma das maiores heranças culturais do país. Pratos criados em meio à escassez da Revolução, como o coq au vin ou o ratatouille, transforma a herança em símbolos de identidade e resiliência. A gastronomia tornou-se um novo campo de batalha, onde o sabor era a arma e a mesa, o trono. A França, que um dia comandou exércitos, agora comandava paladares, mas o legado mais fascinante da Revolução e do Império está no papel das mulheres. Elas, que foram marginalizadas pela história oficial, foram também as tecelãs silenciosas dessa transformação. Durante a Revolução, nomes como Olympe de Gouges ousaram escrever a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, um ato de coragem que ecoa até hoje. As mulheres foram um coração invisível da mudança, alimentando, costurando, cuidando e ao mesmo tempo desafiando as estruturas que as prendiam. Nos salões literários e nas cozinhas, nas barricadas e nas artes, elas ajudaram a definir o que a França se tornaria: um país que respira liberdade, mas com alma feminina. Esse espírito feminino se infiltrou em toda a cultura francesa posterior. A moda, por exemplo, tornou-se uma das expressões mais poderosas da identidade nacional. Coco Chanel, no século XX, não apenas vestiu mulheres libertosas. Ao trocar os espartilhos por linhas simples e elegantes, ela continuou, de certa forma, a revolução. A França entendeu que poder e beleza não eram opostos, mas aliados, que a verdadeira revolução está em transformar o cotidiano em arte. E é por isso que, mesmo sem exércitos, a França conquistou o mundo. A arte também se tornou campo de resistência e herança. Pintores como Delacroix e Manet, escritores como Balzac e Hugo, pensadores como Sartre e Simone de Beauvoir, todos filhos diretos daquele período de ruptura. Cada pinchelada, cada verso e cada teoria era uma resposta à mesma pergunta: o que é ser livre? Essa busca incessante pela liberdade de expressão tornou-se o traço mais marcante da alma francesa. O país que um dia decapitou reis agora coroava artistas. E assim, a França encontrou um novo tipo de trono, o da imaginação. Mas talvez o maior legado seja simbólico. A Revolução e o Império deixaram uma marca invisível no inconsciente coletivo do Ocidente. Cada vez que alguém ergue a voz contra a injustiça, há um pouco da França de 1789 ecoando. Cada vez que uma nação se reergue das cinzas, há um pouco de Napoleão desafiando o destino. A França torna-se um arquétipo, o símbolo de um povo que cai e levanta, que destrói para reconstruir, que erra, mas insiste em sonhar. Nenhum outro país encarnou tão bem a contradição humana entre razão e paixão, entre revolta e beleza. Hoje, séculos depois, a França continua sendo mais que uma nação. É uma ideia, uma força invisível que atravessa fronteiras, inspirando artistas, pensadores e sonhadores. Da Torre Eiffel aos cafés de Montmartre, do Louvre às passarelas, tudo na França parece lembrar ao mundo que a verdadeira grandeza não está no domínio, mas na criação. Que impérios caem, mas o encanto, o charme permanece. E é esse o verdadeiro triunfo da Revolução Francesa e do Império Napoleônico. Provar que o poder não precisa ser imposto pela espada, mas pode ser transmitido pelo exemplo. Que uma nação pode conquistar o mundo não pela força, mas pela influência. A França, de alguma forma, venceu não com canhões, mas com ideias que se tornaram eternas. O Império Invisível segue vivo. Cada vez que alguém lê Victor Hugo, veste Chanel ou saboreia um prato que nasceu de sua terra. O sonho francês sobrevive, não como uma lembrança do passado, mas como uma promessa viva, a de que a liberdade, a arte e a beleza ainda podem mudar o mundo. Quando o século XIX começou a se firmar e a poeira das guerras napoleônicas começou a baixar, a França não era mais o mesmo país que havia sido no início da Revolução. Ela havia mudado o curso da civilização ocidental, transformando-se em um símbolo de liberdade, arte e elegância. O legado da Revolução Francesa e do Império Napoleônico não terminou nos campos de batalha nem nos tratados assinados por reis derrotados. Ele se infiltrou na essência da cultura, da política e até da forma como o mundo moderno se entende. A França havia se tornado, paradoxalmente, o berço de uma nova aristocracia, não mais de sangue e títulos, mas de ideias.
de estética e de poder simbólico. O eco dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade atravessou séculos e oceanos, inspirando movimentos de independência, democracias emergentes e o despertar das consciências sociais no mundo inteiro. O que antes fora apenas um grito revolucionário nas ruas de Paris, se tornou o DNA de um novo modelo de civilização. A França influenciou o conceito moderno de cidadania e de Estado. A ideia de que todo homem e, mais tarde, toda mulher tem direitos inalienáveis diante da lei, que o poder não é uma herança, mas um contrato entre governante e povo, nasceu ali. Mesmo os regimes que se seguiram, alternando entre impérios, repúblicas e monarquias restauradas, nunca conseguiram apagar essa centelha. O mundo moderno, de alguma forma, é um espelho distorcido da França PS. Revolucionário é um mundo que tenta equilibrar liberdade e ordem, sonho e disciplina, ideal e pragmatismo. O romantismo francês, com seus escritores e poetas, foi a voz espiritual dessa transição, dando forma à dor e à beleza de um povo que havia reinventado o próprio conceito de existir. Mas o legado francês não se limitou à política ou à filosofia. Ele se traduziu em gestos, aromas e sabores. A culinária francesa, moldada tanto pelo requinte da corte quanto pela simplicidade camponesa, se tornou um dos pilares culturais mais poderosos do país. Durante a Revolução, as cozinhas dos nobres foram esvaziadas, e muitos chefes antes a serviço da aristocracia passaram a abrir restaurantes para o público, uma revolução silenciosa que transformou o ato de comer em uma experiência democrática. Foi assim que nasceu a gastronomia moderna, com cardápios, serviços por etapas e a arte de harmonizar sabores e vinhos. Comer na França passou a ser não apenas uma necessidade, mas um ritual civilizado, uma forma de expressão artística, um símbolo da própria identidade nacional. Cada prato, cada tempero carregava um pouco da história de um povo que aprendeu a transformar sofrimento em beleza. O mesmo aconteceu com a moda. Antes um privilégio da nobreza, ela se tornou uma linguagem universal, uma forma de poder acessível. Paris se tornou o epicentro do estilo, ditando tendências que cruzariam o Atlântico e moldariam gerações inteiras. As mulheres que antes eram vistas apenas como musas, passaram a ser criadoras e ícones. A figura da parisiense elegante, autêntica e livre se tornou um símbolo de independência e modernidade. Coco Chanel, décadas mais tarde, encarnaria esse espírito, libertando as mulheres dos espartilhos e redefinindo o conceito de feminilidade. A moda francesa não era apenas sobre roupas, mas sobre a alma de uma cultura que entendia que vestir-se é comunicar poder, desejo e liberdade. Assim, das cinzas da Revolução e das ruínas de Napoleão, nasceu uma nova aristocracia da estética, onde o bom gosto era o novo trono e o estilo, a nova coroa. Mas o legado mais profundo da França está em seu espírito de reinvenção. A cada derrota, o país renasceu com mais intensidade. Após Waterloo, muitos pensaram que o brilho francês havia se apagado, mas o contrário aconteceu. A cultura floresceu, os cafés se tornaram espaços de debate intelectual e as universidades, berços de pensamento político e social. A França passou a exportar não apenas produtos, mas ideias sobre arte, ciência, liberdade e progresso. Paris se tornou o cérebro do mundo, onde pintores, escritores, filósofos e inventores transformaram o caos em criação. O iluminismo, o romantismo, o impressionismo, todos esses movimentos são expressões de uma mesma alma inquieta, incapaz de se conformar com o comum. Ser francês, no século XIX, era ser de alguma forma um revolucionário, mesmo sem empunhar uma arma. E não se pode falar do legado francês sem mencionar a mulher. Durante a Revolução, elas marcharam, protestaram, foram às barricadas e lutaram por direitos que ainda demorariam a ser reconhecidos. Algumas, como Olympe de Gaudiès, pagaram com a vida por desafiar o poder masculino e escrever a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. No entanto, suas vozes ecoaram ao longo dos séculos. A França se tornou mais tarde um dos centros do feminismo mundial, inspirando gerações de mulheres a se levantarem contra a opressão e a reivindicarem seu espaço. Essa força feminina também se expressou na cultura, na arte, na política e na moda, moldando a identidade moderna do país. A Revolução libertou o homem do rei, mas libertou também a mulher do silêncio. E essa talvez tenha sido uma das transformações mais duradouras. Com o passar dos séculos, o nome França passou a carregar um peso simbólico. Era mais do que um país, era uma ideia. A ideia de que o ser humano pode, por meio da razão e da arte, desafiar o destino e reinventar o mundo. Essa crença alimentou tanto as grandes vitórias quanto os erros trágicos. O mesmo espírito que ergueu a guilhotina também construiu a Torre Eiffel. O mesmo povo que derrubou reis foi capaz de coroar artistas. A França se tornou o espelho das contradições humanas,
um território onde o sublime e o grotesco caminham lado a lado, e onde cada revolução nasce do desejo profundo de compreender o que é ser livre. No século XX, o legado da revolução ainda pulsava, mesmo diante das guerras mundiais. Quando a França foi ocupada pelos nazistas, ressurgiu a chama da resistência, uma nova revolução, desta vez contra a tirania estrangeira. Mais uma vez, os franceses provaram que a liberdade não é apenas uma palavra, mas uma identidade. A libertação de Paris, em 1944, foi mais do que um evento militar. Foi um símbolo de renascimento nacional, um reencontro com o espírito de 1789. Mesmo nas décadas seguintes, enquanto o mundo se globalizava e os impérios antigos ruíam, a França manteve sua voz única. Ela continuou a influenciar o pensamento ocidental, seja através da filosofia de Sartre e Simone de Beauvoir, seja através do cinema, da arte e da diplomacia cultural. Hoje, o legado da Revolução e do Império Napoleônico se manifesta em formas sutis, mas poderosas. Ele vive nas instituições democráticas, nas ruas batizadas com nomes de heróis do passado, nas praças que homenageiam os ideais de liberdade e nos pratos servidos em bistrôs que mantêm viva a tradição da convivência. Ele também se reflete na busca moderna por igualdade social, nos debates sobre justiça e nos movimentos que ainda ecoam aquele velho grito de liberté, égalité, fraternité. O mundo de hoje conectado, consciente e em constante transformação carrega dentro de si a herança francesa, mesmo sem perceber. O que começou como uma rebelião contra a nobreza se transformou em uma corrente invisível que molda nossas sociedades até hoje. E assim, quando falamos da França da Revolução à moda, da culinária ao império, estamos falando da história da própria humanidade, de um povo que ousou sonhar, fracassar e se reconstruir tantas vezes quanto fosse necessário, que transformou dor em arte, guerra em sabedoria e ruína em renascimento. A Revolução Francesa pode ter começado com fome e sangue, mas terminou com ideias e beleza. E é por isso que séculos depois o mundo ainda olha para a França não apenas como uma nação, mas como um espelho de si, mesmo um lembrete de que toda civilização, por mais grandiosa que seja, precisa de tempos em tempos se reinventar para continuar viva. A história da França é, antes de tudo, a história da própria humanidade em busca de sentido. Um povo que ousou quebrar correntes, desafiar reis e reconstruir o mundo à sua imagem e semelhança. Desde as ruas fervilhantes da Paris revolucionária até os salões elegantes que moldaram a cultura moderna, a França atravessou séculos deixando rastros de coragem, arte e contradição. Ela nos ensinou que liberdade e ordem caminham em tensão constante, que a beleza pode nascer da ruína, e que nenhum império, por mais glorioso que seja, é eterno. Cada revolução, cada derrota, cada renascimento foi um lembrete de que o poder humano reside, acima do tudo, na capacidade de se reinventar. E é por isso que, quando olhamos para a França, não vemos apenas um país, mas um espelho de nossas próprias lutas internas, nossos próprios desejos de grandeza e a eterna necessidade de transformar dor em significado. Ao longo dessa jornada épica, vimos reis caírem e ideias ascenderem. Vimos a multidão tomar as ruas clamando por justiça e imperadores conquistarem o mundo em nome da glória. Vimos o sangue e o pão dividirem o mesmo palco e o povo francês redefinir o conceito de cidadania, dignidade e identidade. A revolução não terminou nas praças de Paris. Ela se espalhou silenciosamente pelas veias da humanidade, influenciando constituições, inspirando movimentos e acendendo o fogo da liberdade nos cantos mais distantes do planeta. E mesmo hoje, cada vez que uma nação se levanta contra a tirania, cada vez que um povo reivindica seus direitos, o espírito do 1789 desperta novamente, como uma centelha que se recusa a apagar. O legado francês também nos ensina sobre equilíbrio. Napoleão, com sua genialidade e ambição desmedida, foi tanto o arquiteto de impérios quanto o mensageiro da queda. Ele personificou a glória e o limite da vontade humana. Da mesma forma, a Revolução mostrou que toda liberdade exige responsabilidade e que sem virtude, até a mais nobre das causas, pode se perder no abismo do caos. Mas foi dessa tensão entre luz e sombra que nasceu a verdadeira essência da França. Uma nação que, mesmo ferida, nunca se curvou, que soube transformar sua dor em arte, sua fome em sabor, seu orgulho em símbolo. A França não apenas sobreviveu à história, ela a escreveu com tintas de sangue e ouro. Hoje, o mundo ainda respira a influência francesa, seja nas leis que protegem a dignidade humana, nas palavras que inspiram revoluções, ou na estética que define o que chamamos de civilização. Paris continua sendo o coração cultural do planeta, uma cidade que pulsa com o mesmo ritmo das ideias que mudaram o curso da história. A culinária francesa ainda dita padrões de excelência,
E a moda, nascida entre o tecido da revolução e o corte da elegância, continua a ser um instrumento de expressão, liberdade e poder. Em cada prato bem servido, em cada perfume, em cada cancou, há um fragmento de um povo que decidiu transformar o caos em harmonia. No entanto, a verdadeira herança da França está em algo invisível: o pensamento. A noção de que o homem é o artífice do próprio destino, que o poder deve emanar do povo e que o conhecimento é a ferramenta suprema de emancipação. Essa visão moldou universidades, constituições e mentes por todo o globo. A educação, a arte e o debate se tornaram instrumentos de libertação. E o mundo aprendeu que a revolução mais profunda não é a que destrói, mas a que o desperta. Quando o povo francês gritou por liberdade, não estava apenas derrubando um rei, estava fundando um novo paradigma de humanidade. Mas o legado francês também é um alerta. Ele nos lembra que nenhuma conquista é definitiva. A liberdade precisa ser cultivada todos os dias, a justiça precisa ser defendida e a fraternidade precisa ser vivida, não apenas proclamada. As mesmas ruas que viram nascer a República já testemunharam sua queda, e os mesmos ideais que moveram montanhas já foram esquecidos em tempos de conforto. O ciclo da história é implacável. O esquecimento é o maior inimigo da civilização. Por isso, conhecer a trajetória da França não é apenas entender o passado, é preparar o espírito para o futuro. A França moderna, com todas as suas contradições, continua a carregar a tocha da revolução não mais nas barricadas, mas nas ideias. Ela nos provoca a pensar, a questionar, a criar. Ela nos mostra que ser livre não é viver sem limites, mas escolher os próprios. E talvez seja essa a maior lição deixada por séculos de luta, arte e renascimento. A de que a verdadeira grandeza de um povo não está no tamanho de seus exércitos, mas na profundidade de suas ideias. A França não é apenas uma nação do mapa, é uma nação do imaginário, que vive em cada mente que ousa sonhar com um mundo mais belo, justo e consciente. E, assim, ao encerrarmos esta jornada pela história da França, da Revolução à moda, do Império à liberdade, resta-nos uma reflexão. O que a França simboliza para nós hoje? Talvez ela represente a eterna busca humana por significado, por identidade, por transcendência. Talvez seja o lembrete de que a civilização é feita não apenas de monumentos e batalhas, mas de valores e gestos. Ou talvez, no fim das contas, a França seja a prova de que mesmo as maiores tempestades podem dar origem à mais sublime das auroras, porque em cada geração há um novo tipo de revolução esperando para nascer não com armas, mas com ideias, com arte e com coragem. E é com essa mensagem que encerramos este documentário. Que esta viagem pela história da França inspire você a olhar para o mundo com outros olhos, curiosos, críticos e apaixonados. A Revolução Francesa não pertence apenas aos livros, ela pertence a cada um de nós que ainda acredita na força da mudança. Se esta história te tocou, compartilhe essa chama. Curta este vídeo. Deixe seu comentário e se inscreva para continuar essa jornada pelo tempo, porque o próximo capítulo da humanidade ainda está sendo escrito, e talvez ao entender o passado, você descubra o seu papel no futuro. A França nos ensinou que nenhuma era é eterna, mas toda ideia pode ser, que nenhuma coroa resiste ao tempo, mas a beleza e o pensamento são imortais. E enquanto houver homens e mulheres capazes de sonhar, a revolução silenciosa ou grandiosa continuará viva. Este foi um mergulho profundo nas veias da história, uma viagem por entre a glória e a queda, o sangue e o perfume, o império e a liberdade. E se o passado da França nos mostra algo, é isto: que mesmo em meio às ruínas, o espírito humano é capaz de erguer catedrais. Liberté, Égalité, Fraternité. A alma da França vive e continuará a inspirar o mundo.